Convido os meus irmãos para que possamos abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo. O livro de Êxodo é o segundo livro da Bíblia, não é isso? Gênesis, Êxodo. Então assim fica mais fácil, né, para alguns irmãos que estão aí ainda praticando, né? Então, Êxodo capítulo 32, por gentileza. A partir do verso 19 até o verso 29. Êxodo 32, de 19 a 29. Amém? E aconteceu que, chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinham feito, e queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó, e o espargiu sobre as águas, e deu a beber aos filhos de Israel. E Moisés disse a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então disse a Arão: não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o. E deram-o, e lancei no fogo, e saiu este bezerro. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido, para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai, e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens, porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para ele vos dar hoje bênção. Amém. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai que está nos céus, louvado e bendito seja o nome do Senhor. É com temor, ó Pai, diante da Tua palavra, que nós ousamos lê-la. É com temor, ó Deus, ao nome do Senhor, que nós ousamos pronunciar a Tua palavra. Nós somos totalmente, Pai, dependentes do Teu Santo Espírito, porque o mesmo Espírito que inspirou Moisés para escrever este texto, esta palavra, é o Espírito que discerne em nossos corações. Abençoe, Pai, cada um de nós, traga luz ao nosso entendimento, traga luz ao nosso coração, confronte, ó Deus, cada um de nós, como o Senhor já tem me confrontado com a sua palavra. O teu povo, ó Deus, precisa ser confrontado pela tua palavra. Muitas vezes, Pai, nós estamos muito dispersos. Muitas vezes, Pai, nós estamos vivendo esta vida como se um dia não devemos prestar contas ao Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, nos dirija, nos ensine nesta noite e promova, ó Pai, dentro de cada um de nós, uma mudança de atitudes, ó Deus, com relação ao Senhor, com relação ao reino do Senhor. Seja a tua bênção sobre todo o teu povo, pois nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus amados irmãos. Uma das maiores questões da Bíblia nós encontramos em Êxodo capítulo
porque nós temos a ideia de um Deus apenas amoroso e bondoso. Nós temos a ideia de que basta nós pertencermos a uma igreja que está tudo acertado. Basta nós crermos em Deus que tudo vai acontecer a bom termo e nós vamos chegar naquele lugar que nós desejamos chegar. Esse texto aqui mostra que aquilo que Moisés viu ao descer do Monte Sinai com as 2 tábuas dos mandamentos do Senhor, dos 10 mandamentos, isso irritou demais Moisés. A Bíblia, ela fala que Moisés foi um homem muito manso. E esse episódio trata de Moisés estando tão enfurecido contra o povo, porque o que ele viu o povo fazendo, depois de todas as maravilhas que Deus havia feito ao povo, o deixou assim. Falei para os irmãos antes que algo tem me preocupado muito dos nossos dias, o que nós estamos vendo nos nossos dias, o que nós estamos vendo nas igrejas, e aí eu vou falar sobre as igrejas evangélicas brasileiras. O que nós temos visto nas nossas igrejas tem nos preocupado muito, porque muitos de nós estamos vivendo como o povo de Israel no passado, um povo que está vivendo como se a vida pudesse ser tocada de qualquer maneira, um povo que está vivendo como se pudesse fazer tudo aquilo que vem à sua cabeça, e no final das contas, Deus, com todo o seu amor, com toda a sua bondade, com toda a sua longanimidade, Ele vai nos colocar em um lugar, ao lado dele. Então essa é a mentalidade que está tendo os nossos dias, e a Bíblia diz que não é bem assim. Nós lemos lá o texto de Apocalipse, lá no capítulo 21, que mostrou claramente, 20 e 21, que mostrou claramente que aquele dia vai acontecer na vida de todos nós. E o que deixou Moisés aqui tão furioso, a gente vai ter que fazer uma construção aqui nesse texto, nesse episódio, para nós entendermos bem o que deixou Moisés tão furioso. E eu penso que se Moisés ficou tão furioso, eu penso em Deus, vendo tudo aquilo que estava acontecendo. E além do mais, estava acontecendo não com pessoas simples do povo, estava acontecendo com uma liderança instituída por Deus para, junto com Moisés, estar guiando o povo. Bom, o que nós vemos aqui, amados irmãos, é que Moisés, quando desceu ali do Monte Sinai, Moisés subiu ao Monte Sinai, chamado por Deus. Moisés ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. O que Moisés estava fazendo ali? Recebendo instruções da parte de Deus, recebendo leis, mandamentos, estatutos, porque quando nós examinamos os textos anteriores, nós vamos encontrar muitas leis, muitos mandamentos, muitos estatutos. Às vezes a gente tem a ideia que os mandamentos estão contidos ali em Êxodo capítulo 20, e ele está composto ali nos 10 mandamentos, mas não, tem 613 mandamentos explícitos na palavra de Deus para o povo de Deus. Mas nós queremos resumir apenas aos 10 mandamentos. E o Senhor, nesses 40 dias e 40 noites, o Senhor se manifestou ali a Moisés, e o Senhor instruiu Moisés em toda a sua lei, tudo aquilo que Moisés precisava passar para o povo de Israel. Um tempo antes, o Senhor tinha falado para Moisés: olha, Arão, ele será sacerdote, você vai ungir Arão sacerdote, você vai ungir os filhos de Arão sacerdote, então a casa de Levi vai me servir com o sacerdócio. É por isso que os sacerdotes, eles são apenas a descendência de Arão, não poderia ser a descendência de outro. Então a gente entende que Arão, ele recebeu da parte de Deus um chamado para um ofício extraordinário. O que o sacerdote fazia? Um sacerdote,
ele tinha o ofício de, uma vez por ano, entrar no Santo dos Santos, levando ali um sacrifício ao Senhor. E quando ele oferecia esse sacrifício ao Senhor, o pecado de todo o povo de Israel era perdoado. E Arão, com todo esse ofício, com toda essa confiança de Deus, esse homem estava ao lado de Moisés. Quando nós vamos estudar no início do livro de Êxodo, a gente vê que quando Deus chama Moisés, Moisés conversa com o Senhor e fala: Senhor, mande outro no meu lugar, porque eu sou pesado de língua, eu não sei falar bem. E aí o Senhor fala: olha, você vai porque você é o meu escolhido, mas eu vou mandar também o seu irmão, vou mandar Arão, e Arão será a sua boca, Arão vai falar, e você vai fazer os prodígios lá no Egito. Então Arão esteve com Moisés para a libertação do povo de Israel da escravidão. Arão esteve com Moisés durante a travessia ali no deserto. Arão foi chamado por Deus para o ofício sacerdotal, e Moisés, quando desce lá do Monte Sinai, ele desce com as duas tábuas. No capítulo 31, a partir do versículo 16, se você tiver com a sua Bíblia aberta ainda, a partir do versículo 16, nós vamos ver aqui a importância dessas duas tábuas. Guardarão, pois, o sábado, os filhos de Israel, celebrando o sábado das suas gerações por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Presta atenção no versículo 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai. Quem deu a Moisés quando acabou de falar com ele? O próprio Deus. Entregou a Moisés o quê? As duas tábuas dos 10 mandamentos. As duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Você já imaginou isso? Depois de 40 dias e 40 noites, o Senhor instruindo Moisés sobre toda a lei, todos os estatutos, mandamentos. Agora o Senhor fala: Moisés, estão aqui essas duas tábuas de pedra. Aqui estão escritos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, traduzidos para o original, significam as 10 palavras mais importantes para a vida. E Moisés então está descendo com aquelas tábuas. Eu fico imaginando Moisés chegando no arraial, diante do povo, apresentando ao povo: olha, esses 40 dias e 40 noites que eu estive no Monte Sinai, eu estive face a face com o nosso Deus. E Ele entregou aqui nas minhas mãos os mandamentos dele para que nós possamos cumprir. Um momento solene, um momento extraordinário. Mas o que acontece? Que quando Moisés está descendo, e o Senhor havia já advertido Moisés aqui, o capítulo 32, logo no início, vamos explorar um pouco esse capítulo, diz que, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque enquanto a este Moisés, a este homem que nos tirou a terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Irmãos, apenas 40 dias e 40 noites foi o suficiente para o povo chegar até Arão, e Arão estava ali diante do povo, era o sacerdote. Fala assim: olha, esse Moisés, este homem, olha como trataram Moisés. Trataram Moisés como se Moisés fosse um qualquer. Esse homem, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Então, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Um povo que tinha saído do Egito e tinha visto todas as maravilhas do Senhor, um povo que Deus estava sustentando durante os 40 anos, eles falam: faze-nos deuses. Ou seja, o Deus que nos tirou da terra do Egito não é tão importante assim para nós. Nós queremos outros deuses. E isso aqui, sabe por quê? Porque lá no Egito eles haviam aprendido que o Egito tinha muitos deuses. E eles agora não se contentam com o Deus que derrubou todos os deuses do Egito durante aquelas pragas, mas eles querem deuses. Arão, aquele homem que foi chamado por Deus para esse ofício, ele fez a vontade do povo.
Irmãos, quantos líderes estão fazendo a vontade do povo ao invés de fazer a vontade de Deus? O apóstolo Paulo vai dizer que ainda que ele agradasse aos homens, ele estaria sendo inimigo de Deus. Um líder, ele precisa agradar a Deus. Nós, servos de Deus, precisamos agradar a Deus. E aqui Arão, ele diz o seguinte: arrancar os pendentes de ouro. Mas parece-me que foi tão fácil persuadir Arão. Uma só palavra e ele já falou: vamos fazer, estamos juntos nessa. Arrancar pendentes de ouro que estão nas orelhas, vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, trazei. Então o povo arrancou aqueles pendentes que estavam em suas orelhas e trouxeram Arão. Ele os tomou das mãos, formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Fez uma imagem de escultura. Fez um bezerro para dizer: esse aqui é o Deus. E aí o povo falou o seguinte: estes são os deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Ou seja, trocaram o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que libertou o povo de Israel com mão forte. Trocaram. Pelo quê? Por um bezerro de ouro. Amados irmãos, não está diferente hoje nos nossos dias. Estive falando com a igreja hoje pela manhã, falei essa semana, estava vendo lá em um dos vídeos lá dessas igrejas que se apresentam agora, né? E estão fazendo exatamente isso. Uma delas mandou fazer 2 leões dourados, estão lá no altar, e as pessoas estão adorando aqueles leões dourados. A igreja evangélica nos nossos dias deixou de adorar o Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como é tão fácil trocar a palavra da verdade pela palavra da mentira. Como é tão fácil trocar o Deus verdadeiro pelo Deus falso. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: olha, eu fico maravilhado que tão rápido vocês deixaram o verdadeiro evangelho e buscaram as fábulas. Quantos de nós estamos deixando de buscar o Deus verdadeiro? Estamos deixando de adorar a Deus pela nossa vida? Paulo vai nos ensinar em Romanos capítulo 12: rogo-vos, pois, a Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis por este século, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Nós estamos nesse final de semana em pleno Festival da Cachaça em Paraty. Festival da Cachaça. Uma festa extraordinária para o mundo. Uma festa que só traz desgraças para as famílias. Mas quantas pessoas que frequentam as nossas igrejas, pessoas até que têm nome no hall de membro da igreja, estão nessa festa, participando dessas coisas. A Bíblia diz: saí do meio deles, povo meu, está lá em Apocalipse. É momento, meus amados irmãos, de nós sairmos, deixarmos todas as coisas do mundo lá no mundo e nos voltarmos para o Senhor, porque Jesus está às portas. Ele está às portas. E como nós lemos aqui em Apocalipse, nós estaremos sim diante dele. Arão, vendo isto, verso 5 do capítulo 32, edificou um altar diante dele. Não bastou apenas fazer aquele bezerro de ouro, mas edificou um altar e apregoou ao povo. Apregoar quer dizer anunciar, convocar. Amanhã será festa ao Senhor. Eles estão tratando aqui o nosso Deus de ídolo, ou estão tratando o ídolo de nosso Deus? Amanhã será festa ao Senhor, vamos todos festejar ao Senhor. Nenhuma preocupação com Moisés, a gente não sabe o que aconteceu com ele, deixa isso para lá, vamos festejar. No dia seguinte, madrugaram, isso me chama a atenção, madrugaram. Amados irmãos, quanta disposição eu e você temos para estar na casa do Senhor? Quanta disposição? Quantas coisas conseguem nos tirar da casa do Senhor? Muitas coisas têm nos tirar da casa do Senhor. Muitos pensam assim: não vou para a igreja hoje não, porque eu quero assistir, quero continuar assistindo essa série na Netflix. Eu tenho assistido, eu quero continuar, não vou à casa do Senhor.
Ou então eu não vou à casa do Senhor porque eu recebi visitas na minha casa e eu tenho que ficar aqui porque agora é mais importante as minhas visitas. Quantos falam, eu não vou à casa do Senhor porque eu já fui de manhã, eu vou à noite para quê? Basta ir uma vez. Eles aqui madrugaram e ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas e o povo assentou-se a comer e a beber e depois levantaram-se a folgar, a se regalar. Estavam celebrando realmente uma festa diante daquele bezerro de ouro. Então agora foi o bezerro de ouro, foi aquele ídolo que libertou o povo, que estava mantendo o povo vivo ali durante aqueles 40 anos. Foi aquele bezerro de ouro que deu água para o povo beber no deserto, deu alimento todos os dias para o povo, livrou aquele povo dos animais peçonhentos, livrou das pragas do deserto. Eu não entendo isso. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizer subir do Egito se tem corrompido. Esse versículo aqui me ensina o seguinte: embora Moisés não estava vendo o que o povo estava fazendo, ele só vai ver quando ele chega no arraial. Deus já tinha feito, Deus já tinha visto. Tem muitas pessoas que ficam preocupadas com o pastor. Não, se o pastor souber, se o pastor souber isso ou aquilo, se o pastor souber que eu fiz isso, se o pastor souber que eu fui nesse tal lugar. Não se preocupe com o pastor, não se preocupe com a sua esposa, com o seu esposo, dele saber ou não o que você faz, mas se preocupe com Deus, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Você pode estar em um lugar que você acha, bom, aqui ninguém me acha, aqui eu estou tranquilo, posso fazer o que eu quiser. Cuidado, cuidado, porque Deus está vendo. Deus fala com Moisés: desce, porque o teu povo, o povo que você tirou lá do Egito, se corrompeu. Deus sabe quando eu me corrompo, Deus sabe quando você se corrompe, Deus sabe quando nós trocamos a glória dele, quando nós deixamos de adorá-lo e estamos adorando, às vezes até a nós mesmos, nossos prazeres. Deus sabe onde eu piso. Salmo 139 deixa muito claro: se eu subir, o Senhor sabe, se eu descer, o Senhor sabe. De onde me fugirei da face do Senhor? É impossível fugir da face do Senhor. Você pode estar sozinho dentro de uma caverna, em um lugar deserto. Deus está assim, ó, te olhando. Deus está te vendo. E aqui quando Deus fala a Moisés: desce, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Tem muitas pessoas que se denominam cristãos, mas já se desviaram do caminho do Senhor, já se desviaram, não estão mais seguindo ao Senhor, estão vivendo a sua vida de qualquer maneira. Irmãos, algum problema com relação a isso? Não, porque a Bíblia diz que o livre-arbítrio nos dá direito de viver do jeito que a gente quiser, mas a gente precisa saber de uma coisa: um dia prestaremos contas a Deus. E quando eu penso nisso, irmãos, aí eu temo e tremo. Se eu não tivesse que prestar contas a Deus, não teria nenhum problema, não é verdade? Mas além do Senhor me ver, saber de tudo que eu faço, eu prestarei conta a Ele. Mas vamos entender um pouco mais. Depressa tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado, fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. É Deus falando com Moisés tudo o que o povo estava fazendo. Com Moisés, o Senhor conversava como um amigo conversa com o outro. Com os demais, ele falava com uma cobertura, porque ninguém podia olhar face a face, porque morreria. Teve um episódio aqui nesse texto que o Senhor falou: Moisés, você vai subir a mim, mas ninguém do povo pode ultrapassar o limite que eu coloco no morro, no monte.
eles deverão ficar lá, eles vão ouvir a minha voz, mas você vai subir e eu vou falar contigo. Disse mais o Senhor a Moisés, verso 9: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Deus está falando, eu tenho visto esse povo, embora eu tenha cuidado com todo o meu amor, com todo o meu carinho, eles sempre estão se desviando da minha presença. Obstinação. É muito mais fácil fugir da presença do Senhor, fazer aquilo que desagrada ao Senhor, do que fazer aquilo que agrada. Mais ainda, verso 10: agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Deus está falando com Moisés, porque Deus conhecia o coração de Moisés. A gente conhece vários episódios da vida de Moisés, que quando Deus ficava furioso com o povo, Deus falava assim: Moisés, eu vou destruir esse povo. Aí Moisés intercedia pelo povo. O Senhor, a determinado momento, fala assim: eu não vou subir no meio deste povo, Moisés, porque se eu subir no meio deste povo, eu vou matar esse povo. Aí Moisés fala assim: se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés estava sempre implorando a presença de Deus, estava sempre intercedendo pelo povo. E aí a pergunta é: até quando Moisés vai interceder pelo povo? Até quando nós, pastores, vamos estar intercedendo pela igreja? Até quando, todos os dias, nós vamos estar orando de manhã, de tarde, de noite, pedindo ao Senhor: Senhor, cuida do meu irmão, cuida da minha irmã, Senhor, ajude-os, fortaleça. Até quando? Eu olho para Moisés e falo: Moisés, você foi extraordinário, porque a sua paciência foi extraordinária. Mas versículo 11, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque onde falar aos egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes, para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor, arrepende deste mal com o teu povo. Moisés conversando com Deus como um amigo conversa com outro. Moisés pedindo: Senhor, não faça isso, porque o que o Egito vai falar? Que o Senhor tirou de lá, mas não pôde sustentar nesse deserto. É o nome do Senhor que está em jogo. Amados irmãos, quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós desviamos do caminho do Senhor, a gente está colocando o nome do Senhor em xeque. A gente está colocando o nome do Senhor em xeque. Se você conhece a história de Jó, foi assim mesmo. Quando os anjos do Senhor foram se apresentar ao Senhor, Satanás também foi. Aí o Senhor provoca e diz: está vendo meu servo Jó? Porque nenhum há como ele na face da terra. Homem reto, justo, desvia do mal. Aí o Jó fala: também o Senhor cerca ele, concebe uma cerca e cuida dele e dá tudo para ele. Também até eu, talvez, até eu. Aí o Senhor fala: olha, mexe com ele, mexe com a vida dele. Perdeu os 10 filhos, perdeu toda a sua riqueza e teve uma doença terrível. Dó da cabeça e da planta do pé. Ele coçava com um pedaço de telha. Nem assim Jó blasfemou de Deus. Mas o diabo, ele foi à presença de Deus. Ali o que estava em jogo era o nome de Deus. E aqui também o que está em jogo é o nome de Deus. Nas nossas vidas, o que está em jogo é o nome de Deus, irmãos. É o nome de Deus. É como se nós estivéssemos virando as costas para Deus e crucificando Jesus novamente nos nossos dias, porque nós vemos o tempo da graça. Estamos crucificando o Senhor novamente. Versículo 13. Ele vai lembrar das promessas de Deus. Lembra-te de Abraão, de Isaac, de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado. Ele disseste: multiplicarei a vossa semente como a estrela do céu, e darei a vossa semente toda esta terra de que tenho dito, para que a possuam por herança eterna. Moisés apela aqui, conversando com Deus, para Abraão, Isaac e Jacó. Promessa que Deus havia feito a esses homens. Senhor, lembra da tua promessa. Mas o Senhor falou: Moisés, eu vou destruir esse povo, e de você eu vou fazer uma grande nação. Moisés
Senhor é para eles. A promessa do Senhor é para eles. Voltou Moisés e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda estavam escritas. Aquelas tábuas eram obra de Deus, não era obra do homem. Irmão, isso aqui é obra de Deus, não é obra de homem. Isso aqui é a palavra de Deus. Aquelas duas tábuas era obra de Deus, palavra de Deus. E diante da palavra de Deus, nós precisamos nos prostrar, porque são palavras fiéis e verdadeiras. Palavras como uma espada de dois gumes, mais cortante até do que uma espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma do espírito, das juntas e medulas, e ela discerne o pensamento e as intenções do nosso coração, palavra de Deus. E aqui Moisés desce com aquelas duas tábuas das mãos, obra de Deus. E ouvindo Josué estava descendo com Moisés. A voz do povo que jubilava disse a Moisés: alarido de guerra no arraial. Josué não entendeu. Moisés estava conversando com Deus, lá no pico do monte. Josué estava abaixo. E agora, quando está descendo, Josué diz: olha, alarido de guerra. Porém, Moisés diz: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam. Eu ouço. Eles estavam cantando, eles estavam festejando diante daquele bezerro. E aí nós chegamos no texto que nós lemos. E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Moisés, aquele homem que antes estaria conversando com Deus, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo para que Deus perdoasse o povo, quando Moisés depara com aquela cena, Moisés quebrou as duas tábuas, obra de Deus, escritas pelo dedo de Deus. E agora Moisés vai perguntar a Arão: o que você fez? Você não estava aqui cuidando desse povo? E isso me vem à memória que um dia todos nós pastores havemos de dar contas a Deus por cada ovelha de Cristo que Ele deixou sob os nossos cuidados. Devemos dar contas a Deus. Esse pastor aqui vai dar conta de cada um de vocês. E sabe por que a gente procura aprofundar o máximo na palavra de Deus para instruir? Porque eu quero chegar diante de Deus com as minhas mãos limpas. Tudo aquilo que o Senhor me mandou falar, eu vou falar. Às vezes, alguns irmãos ficam até assim: poxa, essa palavra foi dura, eu não gostei dessa palavra, porque essa palavra ela me chamou a atenção. Parece até que o pastor sabe do que eu estou fazendo. Deus sabe, o pastor não sabe, mas aquilo que Deus manda a gente falar, a gente vai falar. Doa quem doer, custe que custar, porque quando apresentarmos os irmãos diante de Deus, nós precisamos estar tranquilos. E se essa palavra, muitas vezes dura, não confrontar o seu coração e não te fizer mudar de atitudes, não haverá muita escapatória para você. Porque talvez você esteja convencido de que é um cristão e não convertido de fato, porque as nossas obras, elas devem estar em comunhão com a fé que nós professamos no Senhor Jesus. Pelas nossas obras mostramos a nossa fé. Tiago fala isso. E pela nossa fé nós mostramos as nossas obras. Então aqui Moisés está descendo e ele vai quebrar, e ele vai chamar Arão, e Arão diz: olha, simplesmente foi o povo. Arão vai dar desculpas, tem muitos líderes aí dando desculpa. Mas foi o povo, foi aquele irmão, foi aquela irmã. Amados irmãos, a Bíblia diz que nenhum de nós somos inexcusáveis diante do Senhor, nenhum de nós. Os nossos atos, as nossas obras estão escritas no livro, e nós daremos conta. Arão aqui, ele tinha que dar conta, ele tinha que falar assim: Moisés, eu pequei,
eu errei, e eu fiz aquilo que não agrada a Deus, eu me arrependo disso. Muitos líderes estão fazendo o que querem fazer sem um pingo de responsabilidade, de arrependimento. Naquele dia, vai ficar difícil. Então, o que acontece a partir daí? Ele diz, então, eu peguei ali o ouro e coloquei no fogo e saiu este bezerro. Olha, não foi eu não, eu só coloquei o ouro lá e esse bezerro apareceu. E então Moisés viu que o povo estava despido. Sabe o que significa isso aqui? Mas irmãos, nós temos uma veste, que não é essa veste aqui, pano que nós usamos, não é isso. A Bíblia diz que lá nas bodas do Cordeiro, quando aquele rei, o Senhor conta essa parábola, o rei mandou chamar os seus convidados, estava tudo pronto. Os primeiros começaram a se excusar, não, casei, tenho que cuidar da minha esposa, eu comprei 5 juntas de boi, eu tenho que cuidar, comprei uma propriedade, tenho que ver. Aí o rei falou, olha, sai em todos os becos, valados, e chamem todos, eu quero que a minha casa esteja cheia para a festa. E de repente, altas horas, o rei sai para dar uma volta à festa e encontrou um homem que não estava com vestes oficiais. Ele não estava vestido adequadamente. O que aconteceu com ele? O rei falou, pega ele e lança nas trevas exteriores. Nós temos uma veste, a nossa veste deve ser veste de santidade. A Bíblia diz que aqueles que verdadeiramente reconhecem o pecado, se arrependem dos seus pecados, confessam os pecados ao Senhor e recebem Jesus como Senhor e Salvador, ele está lavando os seus vestidos do sangue do Cordeiro. E a Bíblia diz que fica mais alvo do que a neve. Então nós temos uma veste, essa veste chama santidade, e nós precisamos andar com essas vestes durante todo o tempo da nossa vida aqui. E ali, aquele povo tinha perdido essa essência de homens e mulheres de Deus, tinham perdido, estavam despidos, porque Arão havia despido para a vergonha entre os inimigos. Agora os inimigos poderiam olhar e falar, olha, e é assim que acontece, quando você, quando eu, quando nós, cristãos, desviamos os nossos pés do caminho do Senhor, o mundo está olhando para nós, está falando assim, olha, está despido, cadê aquela veste de santidade, cadê o crente que eu conhecia, que estava ali? Não está mais. Por quê? Porque ao invés de não se conformar com o mundo, está tomando a forma do mundo e fazendo as coisas que o mundo faz. É isso que estava acontecendo aqui. E Moisés, então, verso 26, capítulo 32, ele se colocou em pé na porta do arraial e ele vai dizer o seguinte: quem é do Senhor, venha a mim. Quem é do Senhor, venha a mim. Imagine, se o Senhor falasse nesta noite, para nós que estamos aqui, se Ele falasse voz audível, vindo do céu, porque eu creio que Deus está falando conosco nesta noite, mas se uma voz viesse do céu e falasse assim: quem for meu, venha. Você estava pronto para dar um passo à frente e seguir? Você estava pronto? Pois essa voz, todos nós vamos ouvir, queira ou não, todos nós vamos ouvir. Venham a mim aqueles que são meus, vinde bendito de meu Pai. É isso que Jesus Cristo vai falar. Então venham a mim. Moisés fala, venham a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, os filhos da tribo de Levi, se ajuntaram a Moisés. Olha, nós somos do Senhor. Sabe o que aconteceu aqui? A Bíblia diz que todo o povo tinha se corrompido. Então, por que quando Moisés fala, quem for do Senhor, venha a mim, a tribo de Levi foi? Por quê? Eles se arrependeram. A explicação é essa. Eles se arrependeram. Quando Moisés chegou ali, eles olharam para Moisés e falaram, olha, pecamos, erramos. Como é difícil, irmãos, para o homem, para o ser humano, falar assim, eu errei, eu pequei, eu estou errado.
Como é difícil, porque o orgulho tem tomado conta. A gente sabe o que devemos fazer, a gente sabe o que nós temos que fazer, nós não queremos fazer por conta do orgulho. Aqui, a tribo de Levi se arrependeu e eles chegaram a Moisés, se ajuntaram. Aí Moisés vai dizer assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Deus está orientando o profeta. Lembram que Deus queria destruir o povo? Aqui Deus está orientando o profeta. Assim diz o Senhor: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa e passai, e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. Deus falou para Moisés dar essa ordem para a tribo de Levi, que estava ali diante dele, dizendo: nós somos do Senhor, estamos arrependidos. Irmãos, enquanto há fôlego de vida, há tempo de se arrepender. Enquanto nós estamos respirando, depois que nós pararmos de respirar, não existe mais oportunidade para arrependimento. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. Você já imaginou isso? Ter que tirar a espada e sair de casa em casa matando, e foi assim mesmo que aconteceu. Mataram aqueles que não se voltaram para o Senhor, não se arrependeram dos seus pecados, não se arrependeram por estar servindo outro Deus. Eles eram todos tribos de Israel, eram todo o povo de Israel, mas estavam em pecado, não se arrependeram, morreram. E naquele dia caíram do povo uns 3.000 homens. Morreram uns 3.000 homens. Para quem pensa que Deus não faz essas coisas, Ele faz. Hoje pela manhã, o irmão Alex pregando, Moisés fala: Senhor, se o Senhor fizer uma coisa diferente, para que o povo possa entender, o Senhor falou: tranquilo. Abriu a boca da terra, não é isso, irmão Alex? Abriu a boca da terra e engoliu Datã, Corá e Abirão. E depois desse episódio, o Senhor matou de praga do povo de Israel 14.700 pessoas. O nosso Deus é fogo consumidor, irmãos. Para quem está nos assistindo, né, pelo YouTube, eu quero dizer para você: o nosso Deus é fogo consumidor. Ele tanto tem poder para colocar o homem no céu, aquele que se arrepende dos seus pecados, como tem poder para lançar no inferno aqueles que estão vivendo a vida de qualquer maneira. Olha, você ser membro de uma igreja, isso é muito pouco, porque isso não garante a entrada no céu, nem a minha nem a sua, não garante. Ter uma religião também não garante a entrada no céu. O que garante a entrada no céu é arrependimento, confissão. Se não houver isso, ninguém vai para o céu. E então, a partir do verso 30, nós vamos ver aqui esse desfecho. Mas antes, verso 29, Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho, contra o seu irmão, e isto para ele vos dar hoje bênção. Deus falou: olha, eu quero abençoar o meu povo, mas o meu povo vai ter que ir contra até mesmo a sua própria família. Jesus falou: olha, aquele que não deixar pai, mãe, irmão, irmã, filhos, não pode ser meu discípulo. Não tem como. Tem muitas esposas dando desculpa, dizendo assim: ah, mas o meu problema é o meu marido. Se meu marido não fosse do jeito que ele é, eu seria uma crente fervorosa. Muitos maridos falando: olha, é porque se minha esposa me acompanhasse, eu seria um cristão autêntico. A sua esposa não morreu por você, seu marido morreu por você. Nenhuma pessoa na face da terra pode te dar o direito de entrar no céu. Apenas Jesus, com o sacrifício dele na cruz do Calvário. E a pergunta que agora nós precisamos fazer: quem é do Senhor aqui nesta noite?
Quem aqui está do lado do Senhor? Talvez alguém pense assim: pastor, eu estou assim, bem igual o povo de Israel naquele dia. Talvez você pense assim: pastor, se eu estivesse ali naquele dia, eu estaria também morrendo à espada pela tribo de Levi. Mas talvez você tenha entendido que a tribo de Levi se arrependeu dos pecados deles e eles ficaram vivos. E Deus deu a eles a bênção que prometeu, para que Ele vos dá hoje bênção. Hoje é o dia em que nós podemos olhar para nós mesmos e falar: olha, eu sou cristão, eu entreguei minha vida a Jesus, já me arrependi dos meus pecados, mas eu não estou vivendo uma vida que verdadeiramente agrade ao Senhor. Mas eu quero mudar hoje. Eu quero mudar essa história. Eu quero agradar a Deus. Eu quero fazer aquilo que Deus possa olhar para mim, onde eu estiver. Se eu estiver acompanhado, se eu estiver sozinho, se eu estiver em casa, se eu estiver no trabalho, onde eu estiver, e Deus possa olhar e falar assim: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Essa é minha filha amada em quem eu tenho prazer. Você pode fazer isso hoje. Mas se você fizer igual a tribo de Levi, arrependa os seus pecados. Estou falando agora para crentes. Estou falando agora para o povo de Israel. Talvez tenha algum pecado que você ainda não conseguiu deixar. Talvez tenha algum pecado que está ali te envolvendo cada dia e você está praticando aquilo e você nem gosta de praticar aquele pecado, mas você está envolvido naquilo ali. E com isso você está perdendo essa comunhão plena que você poderia ter com Deus. Você pode hoje, não pelas suas forças, mas pelo entendimento que você teve da palavra de Deus, confessar ao Senhor os seus pecados. Ninguém precisa saber, só o Senhor, Ele precisa. Porque a Bíblia diz que com a sua boca você confessa, com o coração você crê. Confesse ao Senhor. Feche seus olhos, incline a sua fronte, baixe sua cabeça, converse com Deus. Talvez tenha alguma coisa na sua vida que você precisa acertar com o Senhor. E esse é o melhor momento, irmãos. Não tem melhor momento do que, depois que a gente ouve a palavra de Deus, que Deus está trabalhando na nossa vida, Ele está mostrando aquilo que precisa ser consertado em nós. E nós podemos fazer isso. E a palavra do Senhor garante que se você hoje ouvir a voz do Senhor e não endurecer o seu coração e se arrepender dos seus pecados, o Senhor perdoa todos os teus pecados. E aquele que ainda não tem o nome escrito no livro da vida passa a ter nesse momento. Isso é uma promessa de Deus, não é promessa de pastor, mas é uma promessa de Deus. Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer abençoar as nossas vidas. Deus quer que nós andemos livres, leves e soltos, vivendo uma vida que verdadeiramente agrade a Ele e que nos satisfaça. Porque não tem coisa melhor do que andar na presença de Deus. Se tiver alguém nesta noite aqui que queira voltar para o Senhor, Senhor, eu tenho andado afastado do Senhor, mas eu quero voltar para o Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero voltar para o Senhor, eu quero viver uma vida com o Senhor, para que naquele dia eu possa chegar diante do trono dele, tranquilo, sabendo de que vou ouvir do Senhor: vinde benditos, meu Pai. Alguém nesta noite deseja voltar para o Senhor Jesus, voltar para a igreja do Senhor e falar: olha, eu quero viver uma vida que agrada a Deus a partir de hoje. Eu não quero continuar vivendo uma vida de qualquer jeito. Alguém nesta noite deseja fazer essa entrega de vida ao Senhor? Talvez você esteja afastado por alguma razão. Olha, Deus não está levando isso em consideração. Até mesmo porque Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. É um dia. Se nós decidirmos pelo Senhor, a partir daquele momento, o Senhor nos toma pela nossa mão direita e nos ajuda. Alguém nesta noite quer fazer essa entrega, quer voltar para o Senhor, quer confessar seus pecados ao Senhor? Faça isso. Você que está orando ao Senhor, confesse ao Senhor os seus pecados e acerte a sua vida o mais rápido. Ninguém deste mundo pode garantir se amanhã você vai acordar.
Nem eu sei se amanhã eu vou acordar. Não sei nem se eu vou conseguir chegar em casa hoje. Mas eu sei de uma coisa, isso eu tenho convicção, tenho certeza, que se eu fechar os olhos aqui neste momento, eu vou abrir o céu de luz. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, que Deus possa abençoar a sua vida durante essa semana, que seus projetos de vida estejam sendo realizados, que você possa estar sendo próspero, mas saiba de uma coisa: entregue tudo o teu caminho ao Senhor, confia nele e deixa ele trabalhar, porque com Jesus é muito melhor. Vamos colocar de pé, vamos orar. E logo em seguida nós estaremos ainda com o pós-lúdio, ouvindo ainda um louvor. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai que está nos céus, nós te adoramos e bendizemos o teu santo nome. Nós te agradecemos, Pai, pelo culto desta noite. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, completar, ó Deus, tudo aquilo que o nosso coração precisa. E que todos nós, ó Deus, ao deixarmos esse santuário, possamos ter a plena convicção de que se nós fecharmos os olhos daqui a pouco, ou nos próximos dias, todos nós estaremos nos céus com o Senhor. Abençoe, ó Deus, cada um dos meus irmãos nesta noite, abençoe cada um que adentrou esse santuário, abençoe as nossas famílias e seja a tua bênção sobre as nossas vidas. E agora, com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, e as benditas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre o teu povo reunido aqui neste santuário e sobre todo Israel do Senhor, Pai, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para sempre. O teu povo diz amém. Amém. Deus a todos abençoe, uma ótima semana, na graça e na paz